muito boa tarde para você. Sexta-feira chegou e a gente continua aqui com a nossa programação ao vivo pela tela da TV Câmara Campinas. E antes de mais nada, muito obrigada pela sua companhia e audiência. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela tela da TV e também nas nossas redes sociais. Então, se precisar sair aí da frente da televisão, é muito fácil. Já pega seu celular e entra no Facebook ou no YouTube da TV Câmara, que a gente já está lá ao vivo e assim você vai poder acompanhar todo o nosso programa, porque agora chegou o momento de falar um pouquinho sobre saúde aqui na TV Câmara Campinas. E antes de falar o tema do programa de hoje, quero lembrar que a sua participação é sempre muito importante. E ao vivo, você já sabe, também pode mandar pergunta. O número do nosso WhatsApp já está aí no seu vídeo. Deixa ele anotado no seu celular. E se ao longo do nosso programa tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se quiser fazer aí para o especialista, que daqui a pouquinho já vou apresentar para você, é só enviar para cá que a gente faz a pergunta ao vivo e assim você não fica com nenhuma dúvida. Agora sim, falar sobre o tema de hoje. A gente está aí no mês de fevereiro e você sabia também que fevereiro também é conhecido como fevereiro laranja? Pois é nesse mês que a gente fala um pouquinho sobre leucemia. Pois é, o que é essa doença, o tratamento, os sintomas, se tem cura ou não, tudo isso e muito mais se trata nesse mês conhecido como fevereiro laranja, como eu já disse. Por isso, a gente trouxe essa doença, esse tema para o programa de hoje. E quem vai ajudar a gente a tirar todas as dúvidas é ele que já está aqui na tela comigo, já é conhecido de vocês que acompanham aí o Saúde é Vida. Ele é o Vinícius Grilo, hematologista e também atende no Centro de Oncologia aqui de Campinas. Antes de começar a nossa conversa, Vinícius, eu quero agradecer, viu, mais uma vez por participar e dessa vez ao vivo aqui no Saúde é Vida. Olá, Viviane, boa tarde. Eu que agradeço o espaço para a gente aproveitar o mês do Fevereiro Laranja para divulgar um pouquinho, falar um pouquinho, às vezes até desmistificar um pouco a questão das leucemias. Então, é uma doença que hoje em dia é cada vez mais prevalente, cada vez mais encontrada no meio, né? Principalmente entre os adultos jovens, né? As crianças também, e os idosos. Tá? Com o envelhecimento da nossa população, as leucemias têm sido cada vez mais comuns. Lembrar que uma boa parte das leucemias são doenças da fase mais idosa, acima de 60, 65 anos. Então a gente já vai começar, né, explicando o que é leucemia. Mas antes de mais nada, pesquisando sobre o tema, para a gente entender o que é leucemia, eu quero te perguntar, a gente precisa entender primeiro o que é glóbulo branco? Sim, com certeza, né? A leucemia é uma doença dos glóbulos brancos do sangue. E antes disso, a gente precisa falar de quem produz não só os glóbulos brancos, mas também as nossas hemácias e as nossas plaquetas, que é a medula óssea. Eu gosto muito de comparar a medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, como se fosse um jardim de rosas, que por algum motivo, no meio desse jardim de rosas, começam a nascer os cravos. Tá? E esses cravos começam a nascer de maneira descontrolada e acabam ocupando todo aquele jardim, né? E com isso destrói as rosas, que são, correlacionando, seriam as células boas, né, e os cravos, as células ruins. Nada contra os cravos, por favor, mas é só uma questão da gente poder explicar melhor o que acontece na leucemia. Então, a verdade é, na nossa medula óssea, que é a fábrica do nosso sangue, por algum motivo que a gente desconhece até hoje, começam a nascer as células doentes, que a gente chama de blastos, né, que são as células da leucemia. E essas células começam a se proliferar de uma maneira muito rápida, em sua grande maioria dos casos, e acaba dominando todo o tecido saudável da medula óssea, provendo, assim, evoluindo o paciente com anemia, com as plaquetas baixas, e num primeiro momento, com a contagem dos glóbulos brancos, que são os leucócitos, eles acabam caindo num primeiro momento, e depois eles se elevam às custas de células doentes. Agora você disse aí que eles vão nascendo, né? Vão surgindo aí no meio dessas células boas. O porquê disso? Tem uma explicação? A ciência já conseguiu chegar nessa explicação ou ainda é um mistério? Toda vez que eu pergunto por que isso acontece, tem uma explicação? Ainda não.
Ainda, infelizmente, ainda não. Tá? Quem descobrir isso ganha o Prêmio Nobel da Medicina. Tá? A gente sabe algumas situações que aumentam a predisposição daquele paciente em desenvolver a leucemia. Por exemplo, exposição aos solventes químicos, exposição a benzeno e alguns outros fatores, por exemplo, pesticidas, agrotóxicos. A gente sabe que a exposição a essas substâncias aumentam a chance daquele paciente desenvolver leucemia. Mas por que um desenvolve o outro não? Isso ainda é desconhecido. A gente sabe também algumas mutações genéticas que os pacientes adquirem com a vida, tá? E não são que adquirem dos seus pais, nada disso, porque a leucemia, a gente sabe que ela não é genética, não é hereditária, tá? Mas a gente sabe de algumas mutações genéticas envolvidas, e isso hoje é um ponto-chave já no tratamento dessas leucemias, mas nada hereditário, de pai para filho, tá? Mas a exposição a essas substâncias tóxicas, elas aumentam a predisposição daquele paciente em desenvolver a leucemia. Mas por que um desenvolve ainda não? É um grande mistério ainda que eu acho que em breve, a gente vai descobrir. Agora, Vinícius, quando a gente está falando aí de leucemia, a gente está falando de câncer? É um câncer no sangue? Sim, a leucemia é um câncer, então é uma neoplasia de um órgão nosso que é a medula óssea, tá? Então é uma leucemia, é um tumor da medula óssea, sim, tá? Lembrando que a leucemia você tem grandes grupos, tá? E isso a gente vai, nesse bate-papo eu vou explicar melhor como que a gente vai dividindo esses grandes grupos, tá? Né, da série branca do nosso sangue. Então já vamos começar aí a falar, né? Porque pesquisando, tem vários tipos de leucemia, é isso? Não é Sim, uma só, então? Não é uma só, tá? Você tem, a princípio, você tem dois grandes grupos de leucemia. As leucemias mieloides e as leucemias linfóides, tá? Dentro desses grupos, a gente ainda consegue subdividir, tá? Entre as leucemias mieloides agudas e leucemias mieloides crônicas, que são doenças completamente distintas, apesar de terem uma mesma origem celular, tá? E nas linfóides também. Você tem as leucemias linfóides crônicas e as leucemias linfóides agudas. E dentro dessas leucemias, tanto crônicas quanto agudas, você ainda tem alguns subtipos para baixo, que hoje a gente sabe a importância de se definir bem. Eu costumo brincar, falar, a gente tem um nome para a doença, mas agora a gente precisa do sobrenome da doença. Por quê? Tem leucemias, por exemplo, mieloides agudas, que hoje você não indica mais transplante de medula para esses pacientes, tá? E algumas outras, sim. Como são definidos isso? Principalmente por mutações genéticas que estão envolvidas em cada uma delas, tá? Tanto na mieloide quanto na linfóide, tá? Uma coisa muito importante que eu gosto de desmitificar, não são todas as leucemias que a gente vai fazer transplante de medula. Não é isso, tá? Nem todas as leucemias, hoje, a gente trata com quimioterapia. Né? Hoje a gente tem muitas leucemias, principalmente as leucemias mieloides crônicas, por exemplo, que você trata com terapias-alvo, né? Que você tem uma mutação genética envolvida e você trata com um comprimidinho que atua somente naquela célula que tem aquela mutação. Qual que é a vantagem disso? Poucos efeitos colaterais, uma boa tolerância ao tratamento e uma alta chance de controle da doença. E, às vezes, até a cura. Ô Vinícius, então, vamos falar de sintomas, para a gente começar aí, né? A pessoa que tem a leucemia, ela começa a sentir sintomas ou não? Eu lembro que você disse numa resposta anterior que essa evolução, essa mutação nas células é muito rápida. Então, essa é uma doença que evolui muito rápida ou é de forma lenta? O que significa isso? Olha, nas leucemias agudas, tá? É uma doença que eu costumo, quando a gente vai avaliar um paciente com uma suspeita de leucemia, tá? Eu costumo falar que é uma doença de dias. Não é uma doença de meses, talvez semanas. 2, 3, 4 semanas. É uma doença muito rápida e muito agressiva, tá? E os principais sintomas da leucemia são palidez cutânea, referente à anemia, então o paciente começa a ter um cansaço, fica pálido, vai tomar banho, ele se cansa, e a questão das plaquetas baixas. As plaquetas são as células do nosso sangue que são responsáveis pela coagulação, tá? Na verdade, é um fragmento de célula, né? Mas
que ela é responsável pela nossa coagulação. Então, o paciente começa a ter sangramento, principalmente de nariz e gengiva, e alguns hematomas, que são aqueles roxos no nosso corpo, e as petecas, que são pequenas manchinhas vermelhas que acometem principalmente os membros inferiores, principalmente as pernas. Tá? Esses são basicamente os primeiros sintomas da leucemia. É óbvio que o paciente não procurando assistência ou demorando para fazer o diagnóstico, você começa a ter as complicações dos pacientes que têm a defesa baixa, a imunidade baixa. Então, o paciente chega com pneumonia, né, sangramento com pneumonia, uma anemia com uma infecção urinária mais grave, uma infecção de rim, essas coisas, ou diarreia mesmo, então infecção do trato intestinal. Tá? Então, mas basicamente, os primeiros sintomas do paciente começam com cansaço, sangramento ou hematomas pelo corpo. Esses sintomas podem ser confundidos com outras doenças? Como que chega o paciente relatando ao médico isso? Imediatamente já pede o exame de sangue? É ele que vai ser o primeiro a detectar ou não? Sim. No caso das leucemias agudas, sim. Tá? Como que é o mais comum de acontecer? O paciente começa a ter cansaço, começa a ter fraqueza, começa a ter algum sangramento e vai no pronto-socorro. O médico atende, percebe isso, e pede um exame de sangue simples, que é um hemograma. E ali no hemograma a gente já consegue falar se tem uma suspeita de leucemia ou não. Muito difícil falar que leucemia é, tá? Mas que tem uma suspeita de leucemia, sim. E aí acabam chamando a gente para avaliar, o hematologista, para fazer a avaliação do caso e obrigatoriamente se faz o exame da medula, tá? Que é através de uma punção, que é um exame relativamente simples, não é um exame complicado de se fazer, tá? Você punçona a fábrica do sangue e aspira a medula óssea e vai avaliar no microscópio, vai fazer exames da pesquisa de alterações genéticas, e etc. E aí você faz o diagnóstico. Hoje em dia, no nosso serviço, a gente tem uma meta, né, que a gente tem atingido, que é o diagnóstico da leucemia tem que ser feito em até 48 horas no máximo. Tá? Por quê? Assim como os cardiologistas brincam que no infarto, o tempo em que você fazer o diagnóstico e fazer o tratamento é importante, na leucemia também. Tá? O quanto mais cedo você conseguir fazer o diagnóstico, mais rápido você institui o tratamento, e isso melhora muito o índice de sobrevivência desses pacientes. Tá? E doutor, nesse exame já dá para saber então qual é o tipo de leucemia? No hemograma, que é o exame de sangue comum, dá para você suspeitar, mas no exame da medula, sim. Você coletando o exame lá da fábrica do sangue do paciente, você consegue definir com exatidão que tipo de leucemia é e qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Vinícius, eu vou querer abrir agora um parênteses com você, porque a gente está falando muito de medula óssea, medula, né? Mas o que é a medula óssea? Qual que é a função dela no nosso corpo? Para a gente entender a importância aí dela para a gente. Perfeito. A medula óssea, ela fica dentro, tá, no interior dos nossos ossos, tá? Principalmente no osso da bacia, tá? Nos ossos do fêmur, aqui nos ossos do braço, no úmero, nas costelas e na região aqui no peito, tá? Tem um outro lugar que é muito interessante, que é rico de medula óssea, que é o crânio. Então, todos os ossos longos do nosso corpo, a gente fala que é muito bom, ele é rico, a medula óssea, tem bastante medula óssea ali dentro. A medula óssea é a fábrica do nosso sangue, então ela é responsável pela produção das nossas hemácias, que são as células responsáveis por transportar o oxigênio no nosso organismo, pelos glóbulos brancos ou os leucócitos, tá, que são as nossas células de defesa, é a nossa imunidade celular. E ela é responsável pela produção das plaquetas. Tá? As plaquetas são fragmentos de uma célula, que se chama megacariócito, tá? E essas plaquetas são os nossos soldadinhos da coagulação. Então, quando a gente faz um corte, quando a gente bate, eu costumo brincar, a gente bate e trupica, né? Que eu sou meio minerado, então a gente trupica e machuca, né? E começa aquele sangramento. As plaquetas são as primeiras células que chegam para conter aquele sangramento e iniciar o processo de revitalização daquele tecido machucado.
Isso ela é tão importante, né? E quando Isso. ela então fica doente, todo o corpo é afetado. Exatamente, todo o corpo é afetado. Para você ter uma ideia, quando a gente tem uma anemia mais importante, o nosso coração sofre, o nosso pulmão sofre, o nosso rim sofre e até o nosso cérebro sofre por chegar pouco oxigênio nesses tecidos. Doutora, então, e aí então? A gente já entendeu essa função tão importante da medula, fez o exame então da medula, descobriu qual é o tipo de leucemia. É aí que vai definir então qual vai ser o tratamento? Perfeito, é isso mesmo. Você definindo, fazendo um diagnóstico preciso de qual leucemia é. Se é uma leucemia mieloide aguda proamielocítica, por exemplo, ou se é uma monocítica, ou se é uma leucemia linfóide aguda linfoblástica, ou leucemia linfóide aguda das células B ou das células T. Com esse diagnóstico preciso, você define qual tratamento você vai fazer. Basicamente, nas leucemias agudas, na sua grande maioria, é indicado o tratamento com quimioterapia. De uns anos para cá, mais ou menos desde 2002, por exemplo, você já começou a usar um outro tipo de tratamento junto com a quimioterapia, que está muito em moda agora, é a imunoterapia, que são os anticorpos monoclonais. Tá? Então, mas basicamente com quimioterapia, as leucemias agudas, sua grande maioria, tratada com quimioterapia. Tá? A quimioterapia é um medicamento que age nas células doentes para impedir a sua replicação e, inclusive, a morte dessas células doentes, para deixar só as células boas. Se você lembrar daquela historinha do jardim, né, começa a nascer as flores doentes, então o que você faz? Você joga um veneno em cima para que mate as flores doentes, para depois só as rosas crescerem. É quase isso aí que a gente faz no tratamento da leucemia. Então, a gente faz um tratamento de quimioterapia que vai matar todas as células da medula, as doentes, para que depois venham as células boas, elas voltem a se proliferar, né? E comecem a ocupar toda a medula e você, entre aspas, corrige aquele defeito na medula. Tá? Isso que é o desejo da gente no tratamento da leucemia. Agora, uma curiosidade, na verdade, né? A gente está falando aí que existem vários tipos, né? A aguda, a crônica, linfoide, né? Linfocítica, mieloide, enfim. Tem uma ou não, uma que seja mais grave, uma mais leve, uma mais severa? Como que vocês, especialistas, analisam a leucemia? Tem uma que assim que seja a mais grave, assim, e uma que seja de forma mais leve? Normalmente as leucemias agudas, seja ela a linfóide ou a mieloide, elas são as doenças mais agressivas, tá? Já as leucemias crônicas, elas tendem a ser menos agressivas. Vendo, só uma coisa interessante, na leucemia mieloide crônica hoje, por exemplo, você controla praticamente 90% dos seus pacientes com um comprimidinho que o paciente vai tomar o resto da vida, com poucos efeitos colaterais. Na leucemia linfóide crônica, uma boa parte dos pacientes a gente acaba não tratando. Ele vai viver com aquilo ali, e eu brinco e falo, você vai viver com isso e não vai morrer disso. Né? Então a gente acaba nem tratando os pacientes de leucemias linfóides crônicas, uma boa parte deles. Tá? Já nas leucemias agudas, não. As leucemias agudas são doenças agressivas. Se você não tratar rapidamente, não fizer um diagnóstico precoce e não começar um tratamento rápido para o paciente, a mortalidade cresce muito e isso é o que a gente não quer. E como que funciona o tratamento, assim, de maneira geral, né? Costuma ser esse tratamento é mais rápido, quando a gente fala de leucemia é mais longo, a pessoa também chega a perder os cabelos. Como que é o tratamento para a leucemia? O tratamento, em geral, então, é com quimioterapia. É óbvio que tem leucemias hoje, leucemias mieloides agudas, que você faz só quimioterapia, e aí é um tratamento de 2 anos e meio, tá? Tem outras leucemias agudas, você faz um tratamento de 6 meses, já faz um transplante de medula nesse paciente, então você troca a fábrica dele, tá? Que se você aumenta muito a chance de cura desse paciente com o transplante, tá? E tem leucemias mieloides crônicas que você vai tratar o resto da vida. Tá? Então, cada leucemia é de um tipo. Mas, basicamente, leucemia aguda é quimioterapia e transplante,
leucemia crônica, às vezes não trata, às vezes vai tomar um comprimidinho o resto da vida. E como que é a vida do paciente, doutor, durante esse tratamento? Ela fica mais suscetível a ter doenças, a infecções? O sistema imune dela fica mais frágil, mais baixo? Como que é? Porque assim, Sim, quando a gente vê, a pessoa está mais debilitada, tem que ficar mais em casa, a gente nem pode visitar. O porquê disso? Até para entender o momento da pessoa, né? Viviane, se a gente pensar bem, né, esses pacientes realmente sofrem muito, a qualidade de vida deles durante o tratamento não é uma qualidade de vida que a gente deseja para ninguém, tá? Não é um tratamento fácil, né? Realmente o paciente tem muitos impeditivos para manter o dia a dia dela, por exemplo, questão de visitas. O paciente, quando ele está tratando a leucemia, o sistema imunológico dele fica mais fragilizado. Então, uma gripe, que para a gente seria uma gripe comum, para um paciente desse pode virar uma pneumonia severa e grave. Então, realmente, tem muitas restrições. Para começar, com alimentação. Normalmente, os pacientes que fazem tratamento de quimioterapia mais agressiva devem evitar, por exemplo, os alimentos crus, então carnes mal passadas, comida japonesa, maionese, frutos do mar. Devem evitar, por exemplo, academia, né? A gente pede ao paciente, eu quero que você faça alguma coisa, mas ao ar livre, não pode frequentar festas, clubes, etc. Evitar encontros, aglomeração de pessoas, por exemplo, aqueles encontros de Natal da família que vai todo mundo. Então, isso aí a gente pede ao paciente evitar. É óbvio que a família é muito importante nesse processo de tratamento. Então, normalmente a gente libera os pacientes, os familiares mais próximos, porque nessas horas, às vezes, parece todo mundo, né? Todo mundo quer ir lá, aparecer, não sei o quê e tal, mas a gente pede para evitar isso, tá? Então, normalmente os pacientes, os familiares mais próximos, né? Mãe, pai, os irmãos, os filhos, às vezes, a gente está falando de pacientes mais idosos, então os netos, porque isso é importante para o paciente. Tá? Mas a gente pede para evitar aquele primo do interior que nunca apareceu, agora quer aparecer, sabe, essas coisas? Isso a gente pede para evitar, tá? Evitar ficar saindo muito de casa, tudo isso a gente vê. Com o advento da Covid-19, essas restrições a gente foi muito mais intensa, tá? A gente sabe alguns pacientes aí que acabaram pegando Covid no meio do tratamento e realmente desenvolvem um Covid mais grave, tá? A mortalidade desses pacientes de leucemia que pegam Covid durante o tratamento, a mortalidade é muito alta. Então, essas restrições nossas, a gente ficou um pouquinho mais agressivo com essas restrições, tá? Então, realmente, a gente não tem tolerado muitas extravagâncias dos pacientes, tá? Mas a gente orienta muito bem os pacientes devem, sim, permanecer mais em casa, restringir atividades, por exemplo. Tem pacientes que gostam de ir no shopping, né? As mulheres gostam mais de ir no shopping. Pô, precisa ir no shopping sábado à noite? Não faz sentido. Então, dá para ir no shopping na segunda, que é mais vazio, usar máscara, álcool gel, essas orientações a gente dá. A gente sabe que é importante, essas coisas são importantes para alguns pacientes, mas eles têm que entender que não é um momento para isso. Doutor Vinícius, eu vou pegar o gancho aí da sua resposta, lembrar o pessoal de casa que a gente está ao vivo, o Saúde é Vida de hoje, então, é ao vivo, a gente está aqui pela tela da TV Câmara e também nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida sobre leucemia, é só mandar para cá que o Vinícius vai responder. Ele já comentou um pouquinho sobre alimentação, mas chegou aqui a pergunta do Silvio, lá do Jardim Londres, e ele faz esse seguinte questionamento: o que uma pessoa com leucemia não pode comer, doutor? Essa pergunta é muito boa, tá? Os alimentos que devem ser evitados, tá? Carnes mal passadas, e principalmente carne de porco, mas carne vermelha também, sempre ao ponto para mais, tá? Comida japonesa de jeito nenhum, tá? Esses alimentos crus, eles são alimentos potencialmente mais contaminados, tá? Então a gente pede para o paciente não ingerir isso. Maionese, de jeito nenhum também, a gente sabe que a maionese é altamente contaminante, tá? Então a gente pede para evitar os legumes. A dúvida do pessoal sempre é legumes, verdura e fruta, né? Hoje em dia a gente pede para pode comer? Pode, desde que bem lavadas, deixar de molho no hipoclorito, tá? Evitar comida de fora, de rua, vamos dizer assim,
Isso deve ser evitado. Frutos do mar também são alimentos altamente, potencialmente contaminantes, então isso deve ser evitado, tá? Basicamente, as restrições são essas. É sempre, por exemplo, eu quero comer um chuchu, né? Não sei lá. Se der para fazer ele cozido, é melhor, tá? Não que não possa comer cru, mas se der para fazer cozido, é melhor. Eu quero comer uma cenoura crua. Beleza, vamos lavar bem, descasca, lava bem, deixar de molho no hipoclorito, e aí beleza. Tá? Evitar comidas de rua, hambúrguer, pizza, essas coisas assim, a gente sempre pede para evitar. Tá? A alimentação desses pacientes sempre é importante, tá? A gente aqui na nossa equipe, a gente tem uma equipe de nutrição que acompanha nossos pacientes durante toda a internação dele e até em caráter ambulatorial, para essas orientações nutricionais. Por exemplo, uma alimentação mais saudável, né, uma alimentação mais rica em proteínas, tudo isso faz parte do tratamento, tá? Mas evitar, assim, a gente excomunga do dia do nosso paciente os alimentos crus, carnes mal passadas, maionese e frutos do mar. Isso de jeito nenhum. Tá, então, a resposta para o Silvio, lá do Jardim Londres. Doutora, eu já vou perguntar também, fazer o questionamento aqui da Ellen, da região central aqui da cidade. Ela faz assim: o que a leucemia faz no corpo do paciente? O que a leucemia, então, provoca? Ellen, muito boa a sua pergunta, obrigado pela pergunta. O que ela provoca? Então, deficiência na imunidade, cansaço, fraqueza, sangramentos, tá? Isso pode acometer, sim, né? Se você demora muito para fazer o diagnóstico, começa a acometer os rins, acomete o fígado, acomete os pulmões. Então, é muito importante o diagnóstico precoce, tá? Mas, basicamente, ela acomete, então, a fábrica do sangue, e isso vai gerar problemas nos outros órgãos, pela baixa da hemoglobina, pela anemia, pelas plaquetas baixas, e tem pacientes até que, devido às plaquetas baixas e sangramento, chegam no hospital já com sangramento no sistema nervoso central, então tudo isso complica bastante. Tem uma outra Ellen aqui assistindo o nosso programa, essa mora no Parque Via Norte, e ela pergunta assim: leucemia ataca o pulmão? O senhor acabou de falar aí do pulmão, né? Sim, pode atacar o pulmão, tá? Por depósito mesmo das células doentes lá no pulmão, então gerando inflamação nesses pulmões, tá? E até por conta de infecção, porque cai a imunidade, então vai dar uma pneumonia, etc. Então ele acomete sim os pulmões. Doutor, a leucemia, ela pode se espalhar para outros órgãos? Tipo, o câncer pode ir para outros órgãos ou ela ataca de outra forma? Explica para a gente. De outra forma, mas por deficiência na imunidade, então gerando infecções nesses órgãos, normalmente os pulmões, né, com a pneumonia, infecções renais e infecções do trato urinário, infecção urinária, etc. Tá? Mas ela não vai para outros órgãos, né? Mas ela acomete os outros órgãos pela deficiência de imunidade, deficiência de anemia, deficiência da hemoglobina, isso aí ela vai prejudicar os outros órgãos. Eu acho que a palavra melhor seria essa. E o contrário acontece se a pessoa tem um câncer de mama ou um câncer de pulmão, pode dar metástase e ir para a medula? Sim, pode dar, principalmente o câncer de mama, a gente vê bastante, tá? O câncer de pulmão pouco, mas o câncer gástrico bastante, pode dar metástase na medula óssea, sim, tá? E normalmente são casos bem graves. O senhor falou... Mas graças a Deus são raros, ainda bem. Que bom. E doutor, a gente estava falando antes, né, das perguntas sobre tratamento, né? O senhor disse que tem um comprimido que algumas pessoas tomam o resto da vida. Tem a quimioterapia aí, que acaba sendo um tratamento longo, por volta de 2 anos e 2 anos e meio. E tem o transplante. Eu lembro que o senhor disse em alguma resposta que nem sempre ele é indicado. Então conta agora pra gente quando o transplante é indicado e o que é o transplante, né? Então vamos lá. O transplante de medula óssea, normalmente, ele é indicado no tratamento da grande maioria das leucemias. Algumas leucemias muito específicas, que são as leucemias mieloides agudas de baixo risco, tá? E a leucemia mieloide aguda promielocítica, essas leucemias, normalmente você não indica o transplante de medula óssea em primeira linha. Por quê? Porque você tem uma alta chance de cura
apenas com tratamento medicamentoso, apenas com quimioterapia, podendo usar imunoterapia em alguns casos, tá? Mas na sua grande maioria das leucemias, tá? Você tem indicação de transplante de medula óssea. Basicamente, nas leucemias linfóides agudas, quase 100% dos pacientes você tem indicação de transplante, tá? O transplante de medula, ele nada mais é do que você trocar o sistema imunológico, trocar a medula óssea do paciente, tá? E falando bem simples, tá? Como que é isso? Tá? Então, normalmente você tem que ter um doador compatível. Nos últimos anos, o transplante de medula óssea teve uma evolução muito importante, porque se descobriram novas técnicas para você, por exemplo, conseguir fazer um transplante que a gente chama de haploidêntico. O que é isso? Um transplante que é metade compatível. Então, o seu doador é metade compatível. Quem é essa pessoa? Normalmente, seu pai, sua mãe, seu filho. Então, isso facilitou muito a gente a encontrar o doador. Só para você ter uma ideia, Viviane, a chance de você ter um irmão compatível com você é de 25%, tá? Quando a gente se fala em medula óssea. E aí, quando a gente vai para o banco de doador, que é o redome, que é muito importante, mas a chance de você encontrar um doador compatível hoje, que a gente chama de não aparentado, ou lá no banco, no redome, é de 1 para 100 mil. Então, não é simples, tá? É difícil. Tá? Então, hoje, nos últimos anos, a partir de 2012, 2013 aqui no Brasil, a gente começou já a fazer o transplante meio compatível. Tá? Isso ajuda muito a gente. Qual é o grande problema do transplante de medula óssea? Hoje é o que a gente chama de rejeição, tá? Que é a doença do enxerto contra o hospedeiro. Por que isso é importante no transplante? Porque isso afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. Tá? O paciente vai ter que fazer uso de imunossupressor de tempo mais prolongado, isso facilita a infecção. Às vezes você tem uma rejeição importante de pele, que acomete, a pele fica dura, o paciente então acomete as mãos, né, o movimentar das mãos. Você tem rejeição de olhos, de boca, no trato gastrointestinal, às vezes até rejeição no pulmão, rejeição no rim, no fígado. Então, a rejeição, ela é um fator muito complicador do transplante de medula, tá? Por isso que você avalia risco e benefício se transplantar ou não os pacientes. Tá? Por que dessa rejeição, doutor? Explica pra gente o porquê. O que acontece? O corpo não aceita? Na verdade, é o contrário. Tá? É diferente um pouquinho do transplante de órgão sólido, do transplante de fígado, de rim, onde o paciente rejeita o rim, ou rejeita o fígado transplantado. No transplante de medula, é uma rejeição ao contrário. Por quê? Quem que produz as nossas células da imunidade? A medula. Então, se você matou a medula do paciente e pegou a medula do Ronaldo e transplantou em mim, as células de defesa do Ronaldo, que estão lá agora na minha medula, vai olhar meu corpo e falar, pô, o Ronaldo é diferente de mim, então eu vou atacar. Então, a rejeição do transplante de medula é ao contrário. Então, a medula óssea rejeita o organismo do paciente. Tá? Então, é complicado porque a gente está acostumado a eu rejeitei o órgão, mas é ao contrário, né? A medula rejeita o seu corpo, porque é um corpo diferente, né? Por isso, você tem estratégias de tratamento para tentar evitar isso e diminuir isso no paciente. Tá? Mas o transplante de medula é um procedimento médico de alta complexidade, não é fácil de se fazer, tá? Você tem muitas complicações, tá? Mas você tem indicações, mas vale a pena. Às vezes a gente fica falando só das complicações aqui, mas às vezes é o único meio de você curar aquele paciente. Então o risco vale o benefício vale o risco. Né? E como que é, doutor? Tem lá o doador para a gente entender, né? Pega uma célula dele, não é que vai tirar a medula dele e colocar no outro paciente, porque a gente vê, né? Tá acostumado a ver. O doador ficou sem aquele órgão que passou para a pessoa que recebeu. E nesse caso de medula, a pessoa não vai ficar sem a medula? Explica pra gente. De jeito nenhum. Como que é? A medula ela é um órgão que se renova diariamente, tá? Então ela está sempre produzindo novas células. Então o que a gente faz? A gente coleta essas células do doador. Como?
tem duas maneiras. Ou através de uma máquina, que a gente chama de máquina de aférese, que é uma máquina que vai pegar o sangue do paciente da corrente sanguínea, tá? Não tem punção, nada disso. Às vezes precisa passar um catéter central, mas pode ser até da veia periférica mesmo. Essa máquina, ela separa a célula-tronco para mim e devolve o resto do paciente e vida normal do paciente. Tá? Do doador, desculpa. Do doador. E você tem a doação através de punção direta da medula óssea, que também não vai fazer falta nenhuma para o doador. Tá? Essa medula ela se renova, então é vida para frente. Tá? E aí você coleta através de punção direta, você aspira o líquido lá da medula óssea, então as células progenitoras, que a gente chama, tá? Então são as células formadoras do sangue, tá? E faz o transplante através de um catéter central, não tem cirurgia. O transplante de medula, todo mundo acha que é uma cirurgia, mas não tem cirurgia, tá? É só através de medicamentos, então de quimioterapia e imunossupressores, tá? E a infusão da medula coletada, que é através de um catéter central, como se fosse um sorinho ou uma transfusão de sangue, tá? Então, não tem cirurgia nenhuma. Tá? Para o doador, a punção da medula, ela incomoda um pouquinho, mas depois passa. Eu brinco e falo, antes de casar, Sara, tá? E se for de sangue periférico, se for coleta por punção periférica, é como se fosse uma doação de sangue, tá? Então, pro doador é mais tranquilo, tá? Sem grandes problemas, tá? E para o paciente é o que vai salvar a vida dele. Então, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Eu estimulo muito os acompanhantes dos nossos pacientes a se inscreverem no banco de medula óssea, que é o Redome, e aqui na nossa região ele fica no Hemocentro da Unicamp, tá? Para se inscreverem e promover esse ato de salvar uma vida. É basicamente isso. E assim que a pessoa já recebe, então, essa medula, ela já começa essa produção? Como é que é? Já vem logo essa resposta? A resposta, normalmente, você faz a infusão, então, através de uma veia central, né? E aí essa célula, por alguns mecanismos de citoquinas, mecanismos bioquímicos do nosso organismo, essas células que você injetou no sangue do paciente, na corrente sanguínea do paciente, ela vai migrar lá para a medula óssea e começa a se proliferar lá dentro. Então, mais ou menos uns 10 a 14 dias depois dessa infusão, a medula óssea do doador começa a funcionar no paciente. E esse tempo a pessoa fica no hospital, internada, fica todo esse acompanhamento, vendo o que está acontecendo, essa evolução, né? Normalmente fica internada em unidades específicas, por quê? No transplante de medula óssea você tem que ter um filtro, uma filtragem diária importantíssima. Filtragem de água, a imunidade do paciente está zero, hein? Então precisa ter todo esse cuidado, paramentação dos funcionários, da equipe de assistência do paciente, tá? Então tem todo esse cuidado, fica quase naquela bolha, tá? Para diminuir o risco desse paciente obter uma infecção durante o processo, onde a imunidade está zero. E, doutor, feito aí o transplante, né? Teve uma resposta, começa aí, como que saber que deu tudo certo? Olha, tá respondendo bem, logo vai ter alta, como é que é esse processo, essa evolução? É através do exame de sangue simples, do hemograma, porque a medula parou de funcionar, porque quando você vai fazer o transplante, você faz uma quimioterapia que mata a medula do paciente, tá? Então o hemograma fica ali a zero, aí vai precisar transfusão de sangue, transfusão de plaqueta, um estimulador para que a medula óssea volte a funcionar um pouquinho mais rápido. Então ele fica lá, 0, 0, 0, e de repente no exame, no hemograma normal, os leucócitos começam a subir. E ali tem uma faixa que a gente chama de 1000 neutrófilos, que é um leucócito específico. Então deu mais de 1000 neutrófilos, a gente sabe que a medula está voltando a funcionar. E aí você vai preparar esse paciente para ele voltar para a casa dele e manter o acompanhamento no consultório, 1, 2, 3, quantas vezes precisar. Doutor, eu até ia fazer essa pergunta, mas ela já chegou aqui para a gente, olha, do Luciano, do bairro Carlos Lourenço. O tratamento de leucemia em crianças é diferente dos adultos? Quando a gente fala, então, dessa doença, doutor, tem diferença adulto e criança? Sim, tem muita diferença, tá? O tratamento, a gente aqui na nossa região, a gente tem um centro
que é referência para todo o Brasil, que é o Centro Infantil Bovino, tá? Que é maravilhoso. Tá? A equipe, a doutora Silvia, a doutora Milka, o pessoal, a equipe médica de lá, construíram uma instituição muito boa. Tá? E por quê? Porque o tratamento da criança é diferente do adulto. Tá? O tratamento da criança, hoje a gente fala de uma leucemia linfóide de criança, hoje com curas até 90%, 92% dos pacientes só com quimioterapia, isso é muito bom, e muito desse aumento na taxa de cura se deve ao Boldrini. Então, a gente precisa ter essa referência e essa reverência com o centro, que é um trabalho maravilhoso. Tá? E olha que eu não trabalho lá, mas eu adoro o trabalho deles. Tá? Sou muito fã mesmo, e sempre que eu encontro com eles, eu faço essa reverência à doutora Silva e toda a equipe dela. Então, o tratamento da criança é bem diferente do tratamento do adulto. É quimioterapia também, tá? Mas quimioterapia, às vezes com radioterapia também, tá? Mas as drogas utilizadas no tratamento das leucemias da infância são diferentes das drogas que a gente usa no tratamento do adulto e idoso. Tá? Então, são tratamentos diferentes, taxas de cura diferentes, a criança cura muito mais, ainda bem, tá? Isso é uma coisa muito boa, porque enfim, é uma criança que tem toda uma vida pela frente. E o adulto também se cura bastante hoje, tá? Mas as taxas ainda um pouquinho menores do que na da criança. A leucemia na criança também é diferente, doutor? Ou esses tipos que a gente falou até agora, são só nos adultos ou também aparecem nas crianças? Também aparece nas crianças. Normalmente, a leucemia mais comum da criança é a leucemia linfóide aguda, tá? Mas por alguns marcadores celulares, até a biologia da doença é um pouquinho diferente da leucemia do adulto. Então, por isso o tratamento é diferente. Tá? Mas, basicamente, é com quimioterapia. O senhor falou aí que as crianças, né, têm mais chances de cura, adulto também tem, né? Cura, essa doença, existe cura. Sim, a leucemia é uma doença curável, tá? Exceção às leucemias crônicas, que essas não são curáveis, mas são controláveis, tá? Então, e bem controláveis, tá? Muito bem controladas. Mas as leucemias agudas têm cura. Hoje a gente está falando em torno de 60% a 70% de cura das leucemias agudas, com ou sem transplante. Tá? Então, não é uma cura pequena. Agora, essa taxa de cura tem muita relação com o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, e esse mês do fevereiro laranja está aí, para a gente atentar a população aos sintomas da leucemia, para que procurem um serviço médico o mais breve possível. Na dúvida, vai para o médico. Qualquer sintomas, né? Já procurar o médico, né? Sim. Doutora, não deixar enrolando. O pior é a enrolação. É não ir, aí depois chega mais grave, a mortalidade muda, aumenta muito. Então, é muito importante que eu desconfio. Pô, eu estou meio cansado. Não precisa nada, vamos no médico. A gente tem o nosso sistema de planos de saúde, o sistema de SUS, tudo isso para dar o atendimento para a população. Tá? Então, procura o médico. Tá? Na dúvida, melhor ir. Doutor, eu queria que o senhor me explicasse também um pouquinho, né, quando a gente fala de câncer, remissão. O que é essa palavra quando a gente fala dessa doença? A remissão é quando a doença some. Tá? Então, a gente fala que é uma leucemia em remissão quando a gente faz o exame da medula óssea e não encontra mais doença lá. Isso não quer dizer que a doença está curada, tá? Mas isso quer dizer que a doença sumiu, a gente não está encontrando. Isso não quer dizer que o paciente não precisa continuar o tratamento ou não precisa de fazer mais quimioterapias, às vezes muito pelo contrário. Quando a gente faz o diagnóstico e o paciente entra em remissão, a gente começa uma quimioterapia até antes do que se ele tivesse com a doença em atividade, tá? Por quê? Em leucemia a gente não pode brincar, entendeu? O tratamento tem que ser firme, tem que bater doído nessa doença para a gente poder aumentar a chance de cura desses pacientes. Remissão não é igual a cura. A remissão é quando a gente não encontra mais sinais da doença do paciente logo após períodos de quimioterapia. A cura, a gente considera o paciente curado depois de 5 anos do último tratamento realizado. E doutor,
teve aí, foi considerada a cura, então, depois desses 5 anos, 7, 8, 10, a leucemia pode voltar? Infelizmente pode, tá? Até hoje em dia a gente não consegue, nesses pacientes onde a leucemia reaparece depois de 7, 8, 10 anos, a gente não consegue, hoje ainda, provar que seria a mesma doença. Tá? Às vezes pode ser uma outra doença, pode ser a mesma, mas a gente, até hoje em dia, é muito difícil da gente provar que é a mesma doença. Normalmente pode ser uma outra doença. Lembrando que, por exemplo, tratamentos para câncer de mama, inclusive muito tratamentos mais antigos, você pode desenvolver uma leucemia depois, então tem essas coisinhas, esses detalhes. Mas a doença voltou lá muito tempo depois, a gente não consegue hoje falar que é a mesma doença de 10 anos atrás, mas que é uma leucemia e vamos tratar. Vou aproveitar e fazer a pergunta aqui da Joana do Jardim Proença. Tem como prevenir a leucemia? Tem como prevenir. São cuidados simples, tá? Então, o que é isso? Manter uma vida saudável, boa alimentação, evitar tabagismo, principalmente, evitar a exposição a substâncias químicas, tóxicas, solventes, benzeno, agrotóxicos, ou, eu trabalho com isso, então usar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, tá? Essas coisas sim ajudam a prevenir a leucemia. Mas o que eu falo para todo mundo, não custa nada sair para dar uma corrida na rua, não custa nada pegar uma bicicleta e sair para dar uma volta aí 3, 4 vezes por semana. Então, manter uma vida com hábitos saudáveis é muito importante para prevenir não só a leucemia, mas várias outras doenças. Doutor, eu vou aproveitar a sua participação aqui hoje no Saúde é Vida, e a gente falou muito sobre a doação de medula, né? A senhora até disse, né, que o doador é vida que segue, né? Não causa mal nenhum para ele. Vamos reforçar um pouquinho a importância de ser um doador. A gente está falando de medula, mas também existe aí doação de plaquetas, doação de sangue. Vamos explicar um pouquinho o que é cada um, o que a gente pode ser, doar como? Então vamos lá, vamos falar primeiro da doação de medula, tá? Para você ser um doador de medula, você tem que se cadastrar no Redome. Isso é feito na nossa região, aqui no Hemocentro da Unicamp, tá? O doador de medula, ele precisa ter entre 18 e 35 anos e ter uma boa saúde, tá? Mas não ter histórico de doenças infecciosas, tipo hepatite C, hepatite B, HIV, esse tipo de coisa, tá? A doação de medula é super simples. O paciente vai lá no Hemocentro, ou no Hemocentro da sua região, por exemplo, em Jaú, lá no Hospital Amaral Carvalho, a gente sabe, em São Paulo tem vários locais, no Nordeste, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que tem o INCA, que também é outro serviço de referência importantíssimo, lá no Paraná, no Instituto Pasquini. Então, você tem vários centros no Brasil, aqui em Barretos também, lá no Hospital do Amor, que é outro centro também que não tem nem o que falar, né, centro de referência. Tá? Procura esses centros de doação de medula. Tá? O paciente vai coletar uma amostrinha de sangue normal, comum, vai responder um questionário importante, que coloque os dados precisos para, se alguém precisar dele como doador, para que essa pessoa seja localizada, que isso é importante. Tem muito assim, o doador foi lá, se cadastrou, mudou de casa, mudou de telefone, não atualiza os dados, e aí você não consegue localizar esse doador. Tanto é que teve uma lei agora que foi mudada no Congresso, onde que a gente possa procurar esses doadores através do CPF, para ver se a gente consegue localizar, né, o doador, tá? Porque tem muito disso, então, cadastro desatualizado. O doador vai chegar lá, responder uma entrevista, coletar uma amostrinha de sangue comum, da veia, e pronto. Essa amostra vai ser processada, vai ser feito o exame do HLA, que é o exame de compatibilidade que a gente usa no transplante de medula, e esse dado vai ser armazenado no Banco Nacional de Medula Óssea, que é o REDOME, que é o Registro de Doador de Medula Óssea. Tá? Basicamente é isso. Já a doação de sangue é uma faixa de idade maior, então o doador pode ter entre 16 a 69 anos, tá? Lembrando que entre 16 e 17 anos precisa daquele terminho de autorização dos pais para doação do sangue, tá?
também ter uma vida, ter hábitos mais saudáveis, ali no dia da doação, não estar em jejum. Antigamente todo mundo fala, você tem que ir em jejum. Não, hoje mais não, tá? Você mantém sua vida normal, um café da manhã normal, tá? Só sem muito comida gordurosa, essas coisas, tá? Evitar fumar ali nas 4 horas antes da doação, evitar ingerir bebida alcoólica aí nas 12 horas prévias da doação, tá? E o transfusão de sangue salva vida, tá? Não só os pacientes com leucemia, mas agora nessa época que a gente está de carnaval, então os acidentes, né, a gente sabe que infelizmente a gente vai ter isso, tá? Os traumas, pacientes que vão ser submetidos a cirurgias, né, que estão em tratamentos oncológicos, por exemplo, com doença de tumor de mama, tumor intestinal, tumor de próstata, às vezes também, tá? E a doação de sangue, ela salva vidas. Lembrando que, o que eu gosto de falar, é importantíssimo, na doação de sangue, cada doador pode ajudar a salvar até 4 vidas, tá? Então, olha só isso. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Aqui na nossa região, a gente tem o Hemocentro da Unicamp, também temos o Centro de Hematologia, que fica ali na Avenida Júlio de Mesquita, para doação de sangue, e é muito importante o Fevereiro Laranja para a gente conscientizar as pessoas, não só das leucemias, mas também de como ajudar no tratamento dessas leucemias, seja com a doação de medula, seja com a doação de sangue. Hoje, você não faz tratamento de leucemia, por exemplo, sem transfusão de sangue. Não tem como, porque a medula para de funcionar. Você vai precisar repor aquele sangue que está faltando, aquelas células que estão faltando, para o paciente poder continuar vivo até a medula dele voltar a funcionar. A transfusão de sangue é parte do tratamento da leucemia. E vale lembrar que todos os tipos de sangue, né, doutor? Todos são bem-vindos. Todos. É óbvio que a gente brinca aqui no banco de sangue, eu trabalho com banco de sangue também, a gente fala, puta, a gente vê um paciente, olha, já vai pegando na esquina, né, um doador lá, né? Mas todo sangue é importante. Não importa, eu vou doar sangue, tem muito assim, né? Meu tio tá lá internado, mas ele é O, eu sou B. Não vou doar porque eu não vou... Não, vai doar porque vai ajudar outra pessoa. Né, igual alguém também que era O e o parente não vou doar. Não, mas a gente, né, tem essas coisas. Então, todo sangue é importante. Tá? A doação de sangue, seja ela do tipo que for, A, B, O e AB, positivo ou negativo, toda doação é bem-vinda, ajuda a salvar vidas, ajuda a manter os estoques dos bancos de sangue adequados para poder que os pacientes façam cirurgias ou possam ser submetidos a tratamentos de leucemia, tratamentos oncológicos, transplantes de medula, a doação de sangue salva vidas, assim como a de medula. Doutora, a gente está aí no Fevereiro Laranja, né? Que é o de conscientização sobre a leucemia. Lá no começo da nossa conversa, eu lembro que o senhor disse que essa doença está aparecendo cada vez mais e principalmente nos jovens, né? A gente está aí no meio de conscientização. Existe também uma explicação o porquê essa doença está aparecendo mais? Então, por isso a gente está aqui falando disso? Não só nos jovens, mas no idoso também, tá? Com a população envelhecendo, essa doença vai aparecendo cada dia mais nos idosos. É uma doença muito comum também nos idosos, tá? Então, por isso, eu acho que a gente tem visto mais leucemias porque a gente tem feito mais diagnósticos. O paciente tem procurado mais o serviço de saúde no início dos sintomas, tá? Tanto o idoso quanto o jovem, tá? Então, eu acho que a gente tem feito mais diagnósticos de leucemias por conta do paciente ter mais acesso à saúde, tá? Então, eu acho que é isso, e com o envelhecimento da população também. Doutora, a gente já está encaminhando aí para o encerramento do programa, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu queria reforçar, a gente já disse aqui, né? Vamos reforçar os sintomas da doença para ficar bem claro, para qualquer sintoma, qualquer coisa diferente, já procurar um médico, um pronto-socorro, um especialista, enfim, reforça para a gente, para ninguém ter desculpa, né? Para falar, eu não sabia e fui deixando. Passou muito rápido, eu acho que a gente devia ficar aqui umas 5 horas assim, falando, porque é um assunto que interessa muito a população e a mim também. Então, os primeiros sintomas, vamos lá, cansaço, fraqueza, palidez cutânea, aquela avó que chega, nossa, você está meio branquinho, né? Assim, então, isso a gente tem que ficar atento a isso. Os hematomas, começou a surgir hematomas no meu corpo, nossa, eu não bati e ficou roxo. Nossa, não lembro de ter batido, eu estou roxo aqui. Aí depois surge outro roxo, ou começa a ter sangramentos na gengiva, sem ter feito nada, sangramentos no nariz, e aquelas manchinhas vermelhas, principalmente nas pernas, que são as petecas, são pequenas manchinhas vermelhas.
Esses normalmente são os primeiros sintomas. Desconfiou? Vai no pronto-socorro, vai no seu clínico geral, vai no especialista, procura assistência médica, deixa o médico te avaliar, fazer o hemograma, e aí você consegue suspeitar ou não de uma leucemia. Mas o que eu quero enfatizar é, nos primeiros sintomas, nos primeiros, eu acho que sangrou aqui, não quer parar, procura o pronto-socorro, tá? Ou o seu médico, o seu clínico geral, o seu médico. Procura assistência médica, tá? Porque é melhor você ir e não ser nada, né? Fala, era só um susto mesmo, estava com a gengiva machucada e sangrou, ou do que ser uma leucemia e você deixa para lá e, enfim, é melhor não ser nada do que você pecar pelo excesso do que pecar pela omissão. Então, procurar o médico, nos primeiros sintomas, procurar o seu médico. E como a gente disse aqui, né, doutor Vinícius, diagnóstico precoce, né, a gente sabe, quando se fala em leucemia, um diagnóstico desse assusta, mas se feito de maneira precoce, o senhor disse, né, tem chances de cura e chance alta, né? Sim, com certeza. Diagnóstico precoce é fundamental. Tá? Aqui no nosso serviço, tanto no centro de oncologia, aqui no centro de hematologia, no centro médico, a nossa meta é diagnóstico de leucemia em até 48 horas. Eu ainda sonho em chegar em até 24 horas, né? Esse aí eu vou chegar lá. Mas hoje a nossa meta é até 48 horas para a gente poder começar o tratamento o mais rápido possível. Isso é fundamental. O diagnóstico precoce, o tratamento precoce é fundamental na sobrevida do paciente. Doutor Vinícius, tem algum recado, alguma mensagem nesse fevereiro laranja que o senhor quer deixar para quem está assistindo a gente nesse momento? Eu queria deixar 2 recados. O primeiro é juízo no carnaval, gente. Por favor, se beber, não dirija. Tá? Isso é fundamental. É o meu primeiro recado. O segundo recado é agradecer o espaço, agradecer a Viviane, a gente está aqui à disposição, agradecer a todos pela audiência. Peço encarecidamente, vamos doar sangue, vamos fazer o cadastro no banco de medula, isso salva vidas, tanto da leucemia quanto para qualquer outro tipo de paciente que precisar de receber uma transfusão de sangue. Sangue salva a vida. Então, doe sangue, doe vida. Muito obrigado, Viviane, e agradeço o espaço. A gente que agradece, viu, Dr. Vinícius Grilo, hematologista do Centro de Oncologia de Campinas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi uma participação muito rica de informação, tirou muitas dúvidas minha e também de quem está assistindo a gente nesse momento. Já vou deixar o convite para participar outras vezes aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pelo espaço. E não convida não que a gente aparece, tá? Vai ser um prazer voltar aqui, tá? Pode deixar que a gente vai convidar sim, viu? Fica o convite. Um bom final de semana para o senhor. A você de casa, a gente encerra então com a mensagem do Dr. Vinícius. Cuidado nesse carnaval, se for beber aí, não dirija. E com essa mensagem, né? Seja um doador aí de sangue, de plaqueta, de medula, não custa nada e salva vidas. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Se quiser rever todo esse bate-papo com o Dr. Vinícius, muito fácil, esse programa está disponível lá no YouTube da TV Câmara Campinas. Pode rever, pegar o link e também compartilhar. Um bom final de semana, um bom carnaval. Se cuida, a gente se vê na próxima edição. Tchau! Doutor, obrigada, viu? Mais uma vez aí por participar.